Economia é com ela, Juliana, Ana, Rosa. Hoje você está sem o sanduíche ishi hoje, tá, ô, Thaís? É Melhorou isso? Hoje eu seu tô sem, áudio. Oba! hoje eu tô sem o retorno. Então podemos Então hoje falar tá de boa. normalmente. Ente. Juliana, para quem não assistiu o programa ontem, a Juliana estava ouvindo um retorno, não do que ela dizia, mas do que outras pessoas diziam também. Então ela falava e ouvia outras pessoas falando, que é uma coisa meio maluca, né? E É desorganiza. muito Sexto ruim isso, sentido. né? Eu não sei se você já entrou ao vivo com aquele ponto e que dá um delay, e aí você está falando e você ouve o que você já falou, parece a voz da sua consciência. Você ouve o que você já falou com uma diferença de 3 segundos, 2 segundos. Não, isso é E, você, horrível, não tem condição. Eu já e passei tem, por isso tantas vezes como repórter na rua, que eu tenho um tique que eu já entro com a mão assim preparada para que se tiver o para arrancar retorno o eu já tiro ponto. o ponto. Parece professor de escola, né? Já vou logo e tiro o ponto. Ô, Juliana Rosa, ontem foi dia de entrevista. O presidente Lula deu entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, aqui da Band News FM, do Grupo Bandeirantes. E o mercado financeiro viu a entrevista. O mercado financeiro acompanhou a entrevista, torcendo para que não tivesse nada ali para dar confusão. Mas a gente teve notícia de mudança na Procuradoria, no Supremo Tribunal Federal, demissão do Juscelino Filho, ministro, que pouco importa, ninguém nem sabia que ele tinha entrado, quanto mais que vai sair também, se entrar, se ficar, não vai mudar nada. Mas duas notícias ali aconteceram. Uma, o presidente falando sobre taxa de juros. E a outra, o presidente falando sobre o papel da Petrobras. Pelo menos essas duas foram notícias bem objetivas. Estes foram os pontos centrais. Tem mais alguma coisa que o mercado financeiro observou? Porque o presidente logo falou, eu estou desagradando é o pessoal da Faria Lima. O pessoal da Faria Lima é que está feliz com o juro de 13,5%, 13,75%. Então, o que se ouviu por aí? O que você ouviu por aí? Você sabe que hoje tem um movimento até positivo aqui da Bolsa e das ações da Petrobras também estão em alta hoje na Bolsa de Valores, mas o que os analistas estão me explicando é que tem mais a ver com questões internacionais, que hoje é um dia positivo, de números melhores sobre crescimento internacional. E o que acontece é que as falas do presidente Lula, claro, ele trazem preocupação, mas reforçam aquilo que já vem sendo dito. E, obviamente, não ajuda, né? Contribui para um ambiente de insegurança. Então, quando a gente vê o movimento, por exemplo, da Bolsa, o que os analistas dizem é que você tem pouco fôlego para subir, para acompanhar uma melhora internacional, justamente porque tem um sentimento ainda de muita insegurança. Quando o presidente Lula fala novamente sobre o Banco Central, é uma crítica novamente bastante contundente, né? Que ele volta a chamar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de um cidadão e que não foi eleito para nada e que acha que tem o poder de decidir as coisas. Aí ele olha para a câmera e fala para o Roberto Campos Neto, não, você não tem que pensar como ajudar o Brasil, você tem que pensar como reduzir a taxa de juros. É uma pressão que a leitura que se faz hoje no mercado financeiro é que o presidente Lula, enquanto não começar a baixar juros, se o Banco Central não baixar juro nesse primeiro semestre, vai ser essa pressão o tempo todo. E, no final das contas, a pressão acaba podendo ser aquele tiro saindo pela culatra, porque esse clima de insegurança, de pressão política e tal, se acaba gerando um ambiente de incerteza. Então, você segura investimento, as expectativas de inflação acabam subindo mais, é assim que funciona, né? Por mais que você não concorde, então a gente gostaria de ter juro menor no Brasil, quem não gostaria, né? Só quando você tem essa briga pública, fica um sentimento ruim e, na prática, acaba encarecendo o crédito que a gente encontra nos bancos. Agora, mesmo que a Selic caia ou suba, esse clima de insegurança faz com que os investidores cobrem mais para financiar a dívida do Brasil. Então, e é esse juro, né, mais de médio prazo, que é olhado pelos bancos na hora que a gente vai pedir crédito no banco. Então, empresas já pagam mais caro, as pessoas estão pagando mais caro. Então, é uma briga que acaba atrapalhando mais
do que ajudando na prática na queda de juros, que é o juro que interessa para a gente, né? Na hora da gente pagar as nossas dívidas, o juro bancário já está mais alto por conta dessa insegurança. Agora, Enéas, o que muitos analistas têm me dito hoje é que eles acham que realmente a crítica não é para fazer o que fez o Alexandre Tombini quando foi presidente do Banco Central 2011 e que aceitou ali uma pressão política, começou a baixar juros sem as condições necessárias, a inflação disparou, ele teve que voltar com os juros para patamares ainda mais altos, né? Foi uma fórmula que deu errado e que a leitura hoje que eu sinto aqui conversando com os analistas é que o presidente Lula não tem interesse em fazer essa política que foi feita no passado, mas sim, inclusive, muita gente fala que ele citou na entrevista, eu não tenho interesse em comprar briga com o Banco Central, em mexer com o Banco Central, meio que ele está querendo brigar com o Banco Central muito mais para fazer do Banco Central um bode expiatório do que, tipo, se der tudo errado na economia esse ano, a culpa é do Banco Central, não dele. Então, muito mais para colocar ali aquela máscara de vilão no Banco Central do que, de fato, para promover uma política intervencionista, para derrubar o presidente do Banco Central, mudar a autonomia e tal. Essa é a leitura nesse momento. Petrobras, rapidamente, aí, né, que você vê que tem esse discurso de que a Petrobras está lucrando demais, está dividindo os lucros de forma excessiva, que parte da entrega dos lucros, que são os dividendos, deveria ser reinvestido, que a Petrobras não está investindo. E que os analistas estão me dizendo, que é, né, da área de petróleo, é que tem muito investimento, sim, mas é que a Petrobras está investindo na área de produção e exploração de petróleo, que é o seu negócio principal, e teve que vender ativos porque no passado teve má gestão da companhia, uma dívida enorme que foi acumulada e a empresa precisou, para melhorar a situação de caixa, vender ativos que não eram parte do seu negócio principal. Agora, é importante dizer, Enéas, o que vai ser feito com a Petrobras, de forma clara, né? Vai dar prejuízo? O presidente da Petrobras diz que não, né? Que essa mudança na política de preços é para dar competição à empresa. Mas está tudo muito ruidoso, né? E os dois temas, eles não vão parar, né? Essa que é a questão, O presidente, como você lembrou, o Banco Central não é um órgão do governo. O Banco Central não é o INCRA. O Banco Central não é o Ministério da Cultura, o Ministério do Turismo, o Ministério da Fazenda. O Banco Central é um órgão de Estado. E como órgão de Estado e independente, e ele gera um preço da economia, ele gera um preço da economia que é vital. Se o presidente não bate, de repente vão dizer, o Banco Central do Lula está fazendo isso e aquilo, e sempre vai cravar, como aliás ele falou na entrevista, pegamos os juros do Fernando Henrique a tanto, baixamos os juros para tanto, sempre como algo em que o Palácio do Planalto estava envolvido. E é a primeira, e o Roberto Campos Neto, é o primeiro presidente do Banco Central Independente, não tem o histórico de Banco Central Independente. Aliás, nós tivemos no Banco Central, Juliana, presidentes cujos filhos dirigiam corretoras no passado. Mas é um passado longínquo. Então isso foi gerando um histórico e uma percepção, hoje equivocada, de que o Banco Central se presta simplesmente a agradar a Faria Lima, os bancos, etc. e tal. E não como alguém que vigia os bancos. Aquela piada de colocar o lobo para tomar conta do galinheiro, etc. Isso todo mundo fala. Então, ele está comprando, ele está lutando uma briga, que é uma briga para ele boa no sentido de que o senso comum fica do lado dele. Agora, o efeito sobre a inflação, eu não sei qual vai ser. Você disse que o mercado não acordou hoje em polvorosa pelas declarações do presidente, né? Você não disse assim, luz amarela, a bolsa desabou, o dólar explodiu, porque pelo que você está dizendo, há uma interpretação de que isso é político. É isso que a gente pode entender? Exatamente, que é mais usar o Banco Central como bode expiatório para justificar uma economia que vai crescer pouco esse ano, né? Não tem jeito, porque assim como aqui no Brasil, o mundo todo está crescendo menos, está lutando contra a inflação alta, está com juros altos. É óbvio que vale a discussão se o nosso juro é muito alto, se tem
um exagero, mas a questão é que a discussão política ela acaba contaminando a própria economia. Então, a leitura, Eneg, é realmente que o Lula está fazendo um jogo muito mais político do que econômica. Por isso que o mercado financeiro não tem um dia terrível, porque a ideia que predomina, pelo menos por enquanto, é usar o Banco Central como o grande responsável pela economia fraca esse ano, porque a gente cresceu 2,9% ano passado, né, pelos dados do PIB divulgados ontem, mas esse ano a gente deve crescer menos de 1%. E não é culpa só, obviamente, do Banco Central, é culpa de uma conjuntura que faz parte, o juro alto, obviamente, que desincentiva investimentos e dificulta o consumo. E aí tem ali o vilão perfeito, né, Eneg? É isso aí, economia é com você. Juliana Rosa, muito obrigado. A gente volta a conversar na segunda-feira. Valeu, obrigado. Valeu, beijão para vocês, bom fim de semana. Para você também, Ju.